sabemos, irmãos, que todos cristãos, verdadeiramente cristãos, eles têm, né, um desejo no seu coração, que é edificar a casa de Deus. Né? Todos nós temos esse desejo no nosso coração, né, de fazer a vontade de Deus. E aí a vontade de Deus é justamente essa, né? Edificar a sua casa, edificar a igreja, né? Senhor Jesus. Isso ao correr dos anos, né? A gente tem visto isso. Né? Em Efésios capítulo 1, versículo 21 ao 23, Efésios, Senhor Jesus. 1, 21 ao 23. Amém? Diz assim: acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, aqui ele vem falar justamente da igreja. No versículo 22 ele diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, é de Jesus, né? E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E diz assim: o qual é o seu corpo, né? E ainda em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, Efésios 4, 11 e 12. Ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então a gente vê lá essa questão de que o Senhor pôs todas as coisas embaixo dos seus pés e o deu à igreja, né? Passou a cabeça sobre todas as coisas e deu à igreja. E aqui ele diz que ele concedeu muitos dons a alguns irmãos para um propósito, né? Diz assim o 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, né? Para quê? Para o desempenho do seu serviço, né? Para a edificação do corpo de Cristo. Então esse é o desejo de todo o coração de todos os santos, né, dos irmãos. Cada irmão genuíno tem esse desejo de edificar a casa de Deus. Mas a gente sabe, irmãos, que no início do século, né, logo depois que o Senhor ressuscitou, né, e foi assunto aos céus, né, os irmãos, né, que ficaram, eles pregavam de fato aquilo que tinham ouvido do Senhor, né? Mas com o tempo, né, os irmãos foram falecendo, né? E aquelas coisas diferentes daquilo que o Senhor tinha falado, daquilo que os irmãos tinham pregado, começou a entrar na igreja. E isso, entrando aos poucos, né, entrando pensamentos diferentes, né, e acabou que alguns irmãos começaram a se desviar daquilo que de fato era igreja. Né? Quando os irmãos no início do século começaram a falar, né, o resultado era a real vida da igreja. Mas com o entrar de muitas coisas, de muitos pensamentos diferentes daquilo que o Senhor tinha falado, então ia ficando distante. E isso acontece até hoje, né? E é por isso que a gente deve estar sempre voltando, né, às práticas das velhas, as velhas que são sempre novas, né? Coisas do Evangelho. Senhor Jesus. Então, a gente está voltando justamente isso para que a gente possa ver, né, aquilo que o Senhor tem de fato nos revelado. E a gente vai falar justamente sobre a peculiaridade, né? O que a igreja é peculiar. Né? E a gente vê que ela é peculiar em uma única, vamos dizer assim, né, coisa. Seria a fé. Né? A fé é peculiar a todos os santos. Né? Todos nós temos fé. Né? E a fé, ela se divide praticamente em dois sentidos, né? Vamos dizer assim, duas maneiras, dois lados, vamos dizer assim. Um lado seria, né, a ação de crer, né? Quando nós recebemos a vida de Deus, cremos em Jesus, então isso é ação de crer.
A gente vê isso lá em Romanos, né? Eu vou pedir para que a gente siga aqui, né? Por causa da questão, para a gente ter menos tempo, né, no sábado, então para a gente seguir só aqui, que são muitos versículos, né? Então a gente vai tentar ser mais rápido aqui, né? É Romanos 5:1. Ele diz assim, ó, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos justificados mediante a fé. Então esse aqui é o ato de crer, o ato de ter fé, né? Então um lado é isso, você crê, né? Você tem fé, você aceita Jesus pela fé, né? Então isso é um lado da fé, né? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, é 2:8, é. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui a gente vê novamente, né, a ação de crer. Você está crendo em Jesus, né? Então, pela fé, né, você é salvo. Diz assim, ó, porque pela graça, né, somos salvos mediante a fé. Então nós temos esse lado, né, subjetivo, né, a ação de crer. Você crê, você recebe, né? Lá em Hebreus também fala também sobre isso, em Hebreus 11:1 também. 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E, novamente, aqui é uma ação de crer. Você crê em algo que você não viu. Então, é uma ação, algo subjetivo. Então, tem esse lado, a fé. A fé de crer em Jesus, a gente recebe a salvação através da fé em Jesus, né? Senhor Jesus. E o outro lado, né, seria as coisas nas quais nós cremos. É aquela que Paulo diz assim, lutei, né, combati o bom combate, né? Então, ele diz assim, guardei a fé. Então, ele não está falando dessa fé aqui, de você crer em Jesus, mas ele está falando de uma fé que ele creu em algo que ele podia, assim, ver, né? Senhor Jesus. Esses versículos, né? 1 Timóteo, 1 Timóteo 6:12. 1 Timóteo 6:12. Combati o bom combate. Com, é, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. E só no início, ó, combate, ele está falando isso para Timóteo, né? Combate o bom combate da fé. Então aqui ele não está se referindo a você crer em Jesus, mas é combate o bom combate da fé, né? Para você guardar a fé de algo, né, que ele está lutando, né, Senhor Jesus. 2 Timóteo, Eliel, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aqui novamente ele está falando de algo, né, físico, praticamente. Né? Ele combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então ele lutava por algo, né? Por essa fé que ele está dizendo. Tito, é bem próximo, digo Tito 1:4. 1:4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai de Jesus nosso Senhor. Então aqui ele está falando de uma fé comum que todos os santos têm, que seria justamente essa fé, né, para guardar, que ele está falando para se lutar por essa fé, né? Eu vou falar só mais um versículo, são muitos, né? O de Judas 3, não tem capítulo 9, só Judas 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé. Novamente aqui ele vem falar de estar lutando ou batalhando pela fé, né? Que uma vez por todos, uma vez por todas foi entregue aos santos. Então ele está batalhando por essa fé. Então o que seria essas coisas que nós temos que batalhar, né? Então seria 6 coisas praticamente, né? Senhor Jesus,
né, a primeira coisa seria a Bíblia. Né? A Bíblia, ela é o único lugar que nós podemos conhecer o Senhor. Não existe outro lugar, né? Mas só nesse lugar aqui, ó, na Bíblia. Então a Bíblia seria o primeiro ponto que nós temos que contender por fé, né? A segunda coisa que a gente devemos contender por fé, né? Seria aquele de quem a Bíblia fala, Deus, né? A terceira coisa seria o Filho de Deus, né? Jesus, né? Esse também nós temos que combater o bom combate, Jesus, né? A quarta coisa, né, seria, né, as obras que Jesus fez, né? Tudo aquilo que ele fez, né? Encarnação, né? A vida que ele teve, né? Ressurreição e tudo mais, né? Que a gente vai ver ainda em detalhes, né? Senhor Jesus, né? E a quinta coisa seria a salvação, né? Essas cinco coisas, né? A Bíblia, Deus, Cristo, as obras de Cristo e a salvação, nenhum crente genuíno vai ser contra um com o outro. Todos vão crer do mesmo jeito, né? A sexta coisa que pode ainda divergir de alguns, né, de uns para outros, que seria, no caso, a igreja, né? Mas nós sabemos o que é a igreja, né? Então, esse seria o sexto ponto, a igreja. Né? Os cinco primeiros, nenhum irmão tem problema. O sexto, alguns, né? Mas são esses 6 pontos que nós temos que lutar por fé. Senhor Jesus. Né? Esses são o que nós somos peculiar entre todos os santos na face da terra. Nenhum irmão, né, ele vai assim achar estranho ou diferente isso que a gente acha dessas 6 coisas. Né? Caso algum venha discutir algum problema, então porque ele não é um crente de fato, um genuíno, ou pelo menos não tenha consciência, né, das coisas que são. Né? Senhor Jesus. Então, né, a primeira coisa que nós temos que lutar, que seria a Bíblia, né? A gente vê lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Irmãos, são muitos versículos, mas a gente vai ver só alguns, né? E eu quero que muitos irmãos sabem de versículos, né, que falam sobre a Bíblia, né? Diz assim, ó: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, é a Bíblia, né, que é o primeiro ponto que nós temos que ser únicos, né, com todos os santos, é a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é o único lugar, né, onde que foi Deus que escreveu. Isso aqui é a palavra de Deus, né? Senhor Jesus, quando eu começo a ler, Deus fala comigo, né? Quando a gente começa a ler, a gente tem um encontro com Deus. Quando a gente começa a ler, a gente descobre sobre Jesus. É o único lugar que diz onde como Jesus foi morto, como ele nasceu, como tudo começou, né? O início de todas as coisas. É onde que diz como tudo vai terminar. Então, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, como sendo a Bíblia a palavra de Deus, né? Nós temos que lutar pela Bíblia, né? E saber que nenhum irmão entre nós e ao redor do mundo vai contender contra isso. Todos eles vão dizer, de fato, que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E que nós sabemos que alguém chegar a dizer que não é, esse de fato não é cristão. Então, esse seria o primeiro ponto, né? A Bíblia sendo a palavra de Deus. Senhor Jesus. Né? O segundo ponto, né? A segunda coisa que nós temos que lutar por fé, né? Que é aquele que eu disse, né? Como eu falei no início, né? Seria aquele que a Bíblia fala, que é o próprio Deus. Né? A Bíblia fala que Deus, ele é único, né? Não existe outro Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35, Deuteronômio 4, 35, diz assim, ó: a ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão ele. Então a Bíblia diz que Deus é um, não existe outro Deus, não existe nenhum igual. Deus é Deus, né? Senhor Jesus. Então é o que a Bíblia diz. E quando a Bíblia diz, né, como a gente viu que ela é a palavra de Deus, e ela diz que Deus é um,
e que Deus é único e que não há outro, né? Às vezes a gente até coloca o inimigo como sendo inimigo de Deus, ou uma coisa contrária, né, a Deus. Então, quando a gente faz isso, a gente coloca o inimigo como sendo um Deus, que é um Deus contra outro Deus, né, o bem contra o mal. Mas isso não existe. O inimigo não é inimigo de Deus, não. Ele é nosso inimigo. Ele para Deus não é nada, né, Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele vai ser destruído como um sopro da boca de Deus, né? Ele não é outro Deus, né? Só existe um Deus, né? Senhor Jesus. Versículo capítulo 4 ainda, versículo 39, Deuteronômio. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que o Senhor, que só o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra, nenhum outro há. Então não há outro Deus a não ser o nosso Deus, né? Senhor Jesus. E essa mesma Bíblia nos diz que Deus é três. Ele é um e ele é três, né, Senhor Jesus? Mateus capítulo 3, Mateus 3, 16 e o 17. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Também a gente encontra, irmãos, muitos versículos que dizem assim, que não é que diz que Deus, assim, como alguns irmãos falam, né, que é a Trindade, né, o Deus triuno. Não tem essa palavra na Bíblia, mas a gente vê várias referências que mostram Deus como sendo três, né, Senhor Jesus. Diz assim, ó: batizado Jesus saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, né? E eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me compraz. Então aqui a gente vê Deus, vê o 16, Paulo. Eliel, amém? Senhor Jesus. Batizado Jesus, desculpa, irmãos. Batizado Jesus saiu logo da água. Então a gente vê aqui o quê? O Filho, Jesus, né? E eis que eles abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como um pomba vindo sobre ele. A gente vê aqui agora o Espírito de Deus. Então, a gente vê o Filho e o Espírito. Versículo 17. E eis uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado. Então a gente vê aqui o Pai. Então a gente vê o Pai, né, aqui, e nos outros dois versículos acima a gente vê o Filho e o Espírito. Né? Tem um lugar na Bíblia, em Gênesis, né, que Abraão está lá sentado e vem três pessoas. Né? E Abraão corre e diz assim: Jeová, né, ou Javé, ou Adonai, né, Senhor, ele fala. Ele se refere àquelas três pessoas como sendo Deus, né? Senhor Jesus. Então, a gente vê também lá em Gênesis, quando ele diz assim: criou Deus, né, os céus e a terra. Aquela palavra lá, Deus, é Elohim, que esse rim, é tipo S, é uma palavra tipo plural. Criou deuses, né, os céus e a terra. Então, esses deuses, né, o Pai, o Filho e o Espírito. Né? Não é que são três deuses, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que Deus é um e Deus é três. Para a gente entender isso, né? Não tem como a gente entender. Então não precisa entender. Você precisa ter fé. Quer ver uma coisa? Eu, sou um. Vocês, cada um de vocês, são vocês um. Mas se eu disser que vocês são três, cada um de vocês são três, e eu também sou três. Eu não consigo explicar isso. Eu só sei que eu sou. Vocês estão me vendo, então vocês estão vendo o meu corpo. É um. Eu estou falando aqui com a minha mente, né? Estou pensando, analisando, então eu estou usando a minha alma. É o segundo, é o segundo eu. Até que nós sabemos que a alma é chamada de, no grego, alma. A alma é psique, né? Senhor Jesus. E também chama de ego, né? O nosso ego, o nosso eu. Então sou eu também. Então é o segundo, né? Minha alma, meu corpo, e também temos o que? O nosso espírito, né? Então o nosso espírito é uma terceira parte de nós mesmos. Então se a gente não consegue nem explicar nós mesmos,
como é que a gente vai explicar Deus? Então, nós só sabemos que Deus é um e ele é três. Então, isso é o que a Bíblia diz, né? Senhor Jesus. Então, é o terceiro ponto que nós temos que lutar por fé, né? É Cristo. Né? Primeiro ponto, a Bíblia. Segundo, Deus, que ele é um, né? E é três. E a Bíblia é inspirada por Deus. E o terceiro é Cristo. Que Cristo, ele é o próprio Deus. Lá em João, capítulo 1, versículo 1. João 1, versículo 1. Senhor Jesus, ele diz assim: no princípio era, essa aqui seria a palavra, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa aqui a gente pode usar para a gente entender melhor: Jesus, né? No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Aqui está claro, né? Não tem assim nem assim interpretação. Porque a gente sabe que quando a Bíblia fala que, Jesus, que no princípio era o verbo, ele está se referindo a Jesus. Senhor Jesus. Versículo 14. Diz assim: e o verbo, Jesus, né, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, esse Jesus, né, esse verbo que estava com Deus e que era Deus, ele se tornou carne. E hoje, né, ele pode assim ter condoer-se, né, de nossa situação, porque o próprio Deus ele passou por tudo que nós passamos e muito mais, né, muito mais, né, muito mais situações do que nós hoje passamos. Então esse Deus ele se tornou carne. Né? Então a terceira coisa, né, que nós temos que crer e lutar por fé é que Jesus, né, Deus, se tornou em carne. E que ele, né, Jesus, ele tem a divindade completa e tem a humanidade perfeita. Né? Ele não é assim metade Deus e metade homem. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Né? Senhor Jesus. Né? João capítulo 20, versículo 28. João 20, 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então a gente vê aqui Jesus como sendo Deus, né? Isso é quando o Senhor chega aqui e se mostra para Tomé, né? Ele diz assim, toca aqui do meu lado, né? E vê aqui as minhas mãos. Aí Tomé chega e diz assim, né? Senhor meu e Deus meu. Ele fala que Jesus é Deus, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Romanos 9, 6. Senhor Jesus. Romanos 9. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos Israel são de fato israelitas. Vê o 7 ali. É o Romanos, é o de cima, o 5. 9, 5, isso. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então aqui é Paulo falando, né, que Jesus é Deus. Né? Segundo que Jesus descendeu dos israelitas, né? E diz assim, segundo a carne, ele foi descendente dos israelitas, diz assim, o qual é sobre todos Deus bendito. Então o próprio Paulo ele diz que Jesus é Deus. Senhor Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo, Jesus, homem. Aqui Paulo já está dizendo que Jesus é homem. Né? Então, Jesus ele é Deus e ele é homem. Né? E Deus, a gente eu imagino assim, Deus teve que vir à Terra. Então ele veio à Terra, nasceu de Maria, né? Da Virgem Maria e Jesus. Simples assim. Deus veio à Terra, nasceu, teve que se revestir com a carne de alguém. Jesus. Então ali era Deus em carne. Né? Jesus, Senhor Jesus. E ele, né, também ele é o Filho de Deus e subsiste como forma de Deus. Voltando, Filipenses ali, o capítulo 2, 6.
Senhor Jesus. Filipenses 2,6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Né? Usurpação é tomar a força, né? Você chegar alguém num trono, né, num reinado e tomar aquele reinado à força, então você toma por usurpação, né? Você tomou pela força. Então Jesus ele não tomou como usurpação ser igual a Deus. Ele é Deus, ele é o próprio Deus. Então, nessa terceira questão de Jesus, né? Ele é o próprio Deus, né? Ele é homem, né? E ele é Deus, ao mesmo tempo, né? Senhor Jesus. E toda a plenitude da divindade habita nele. E assim ele é o próprio Deus. O Senhor é o próprio Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Hebreus. Mas acerca do Filho, ó, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, Senhor Jesus. Então, Jesus é Deus. Ó Senhor Jesus. E o quarto ponto que a gente deve lutar por fé, as obras de Cristo. Esse aqui eu vou tentar ser um pouco mais rápido, né? Senhor Jesus, a encarnação, irmão. O Senhor, ele veio e encarnou. Lá em João, capítulo 1, versículo 14, vem nos falar justamente disso. Eu vou somente falando as obras de Cristo e dizendo os versículos para que a gente possa conferir. Fazer como os de Bereia, né? Senhor Jesus. E o verbo se fez carne, né? Que a gente viu lá, verbo é Jesus. E Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Né? Então o Senhor, ele veio em carne. Né? Nós temos que lutar por isso. Se algum irmão chegar a dizer que não, isso não acontece, né? Nós temos que orientar esse irmão, né? Senhor Jesus. O Senhor, ele veio em carne. Né? A outra questão da obra de Cristo é a morte do Senhor. Né? O Senhor, ele morreu na cruz para a nossa redenção, para nos salvar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 28. Senhor Jesus. Esse coisa assim é meio didática, não gosto muito não, mas é necessário, né? 1 Pedro 2, 28. 24. Então, com as minhas letras. Senhor Jesus, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Então o Senhor, ele encarnou, né? Que a gente viu lá, e aqui ele morreu para nos dar a redenção. E ele diz aqui, né? Morreu sobre o madeiro, para os nossos pecados, né? Senhor Jesus, para aniquilar, né? Diz que nós temos até uma dívida, o Senhor cravou essa dívida na cruz. Então o Senhor, ele encarnou, ele morreu na cruz para a nossa redenção, né? E ele ressuscitou. 1 Pedro, Daniel 1, Eliel 1:3. 1 Pedro 1:3. Senhor Jesus, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, e isso, irmãos, eu estou dando só alguns versículos. A gente sabe que tem vários versículos na Bíblia que falam sobre a ressurreição, sobre a encarnação e sobre a morte de Jesus. É só para a gente ter uma ideia, né, de que de fato o Senhor, e que a Bíblia fala da ressurreição do Senhor, né, Senhor Jesus. E em Atos capítulo 1, versículo 8, Senhor Jesus, ele vem falando aqui da sua ascensão, né? Mas receberei por Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Ali o 9. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu sobre os seus olhos. Então, o Senhor, ele foi elevado ao céu. O Senhor encarnou, o Senhor morreu para nosso pecado, o Senhor ressuscitou, né, e o Senhor subiu aos céus. Né? E a outra obra, né, do Senhor é a volta dele para nós. Senhor Jesus. O 11 ainda, descendo ali, o 11, o 10 e o 11.
E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Então o Senhor, ele vai voltar. Né? Aleluia. Então as obras do Senhor, a encarnação, morte, né? Ressurreição, ascensão e a sua volta para nós. Senhor Jesus, o Senhor vai voltar. Né? E isso aqui está incluído, né, na quarta parte da nossa fé, né? As obras de Cristo. A quinta parte, né, da nossa fé é a salvação. E entre a salvação a gente tem dividido em 7 partes, né? Isso aqui era para ser vários dias, uns 2 dias para a gente falar isso ou mais, né? Mas é algo assim rápido, só para a gente ter uma ideia, né? Então, irmão, na questão da salvação, também nenhum irmão deve pensar diferente disso. Porque se o irmão chegar a pensar diferente, né, não é de fato um cristão. Né? Porque todo irmão sabe que nós somos pecadores e precisamos de salvação. Né? Precisamos nos arrepender para termos a salvação. Né? Atos, ele é o capítulo 2, 38. E isso é Pedro falando, né? 2, 38. Atos. Diz assim: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então nós somos pecadores, né? Precisamos nos arrepender para termos remissão do nosso pecado, né? Então, o primeiro ponto da questão da salvação é sabermos que nós somos pecadores e precisamos nos arrepender, né? E o segundo ponto é esse arrependimento, né? Nós temos que crer em Jesus, né? Atos, é melhor Atos estar mais perto. Atos 16, 31. Atos 16, 31. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadão romano. Senhor Jesus. Atos 16, 31. Eu disse 38? 16, 31. Volta isso. Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Né? Então nós temos que crer no Senhor. Né? Tem outro versículo de João, mas a gente vai pular. Vamos para o terceiro, né? Que nós cremos no Senhor, né, para perdão dos pecados. Atos 10, 43, Eliel. Atos 10, 43. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que crê nele receberá remissão de pecado. Então, quando nós cremos no nome do Senhor, nós recebemos remissão de pecados, né? Senhor Jesus. E também, quando a gente crê no Senhor, é para a nossa redenção. Romanos, ali é o 3, 24. Romanos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quando a gente crê no Senhor, nós somos redimidos, né? Senhor Jesus. E também nós cremos quando cremos no Senhor é para a nossa justificação. Atos 13. Atos 13, 38 e 39. Atos 13. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecado por intermédio deste. E por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés não pode nada, Jesus pode. Senhor Jesus, a lei de Moisés não pode justificar o homem, né? Jesus pode, né? Senhor Jesus. E o sexto ponto, né? Quando a gente crê em Jesus, nós cremos para termos a vida eterna. João 3, 36. João 3. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho,
não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quando a gente crê no Senhor, nós temos a vida eterna, né? Senhor Jesus. E o sétimo ponto, né? Quando a gente crê em Jesus, a gente se torna filho de Deus. É João 1:12. João 1:12. Mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, quando a gente crê em Jesus, a gente se torna filho de Deus. Né? E, abrindo parênteses aqui, né? Então, nós não somos, não éramos, né, filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando a gente crê em Jesus, né, no nome de Jesus, né, Senhor Jesus. Né, esses são os 6 pontos, os 7 pontos da salvação, né? Que a gente, para crer em Jesus, né, para termos a salvação, a gente temos que crer no Senhor e receber tudo isso, né? Senhor Jesus. E o sexto ponto, irmão, da questão da nossa fé, né, que a salvação é o quinto ponto, o sexto ponto, né, seria, né, a igreja. Senhor Jesus. A igreja é o que entre os cristãos, né, genuínos, é que pode ainda dividir algumas besteirinhas, né? Mas mesmo assim, irmãos, nós temos que contender por fé, né? Na questão da igreja, né? Então nós sabemos que a igreja ela é composta por todos os santos que há em uma cidade. Né? Onde tiver um irmão que recebeu a vida de Deus, esse irmão faz parte da igreja. Né? Então, se você chega com qualquer irmão e diz a ele que a igreja não tem placa, que a igreja não tem nome, né, que a igreja é de Deus, os irmãos vão é, 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 não vão assim achar ruim. Né? Talvez eles achem quando você diz que uma cidade, uma igreja, aí complica mais, né? Mas eles sabem que os irmãos naquela cidade faz parte da igreja, mesmo eles estando em várias denominações, né? Senhor Jesus. E nós sabemos na questão da igreja, né, que ela é composta por todos os santos, ela é o corpo de Cristo, né? Senhor Jesus. Colossenses ali, 1:29. Só restam só mais 2 versículos, irmão. A hora já está bem adiantada. Mas a gente vai concluir já já. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia. 1:24? 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então a igreja, irmãos, é o corpo de Cristo. Né? Agora o que a gente vê, né, com relação ao corpo de Cristo, né, e com relação à igreja, é que ela é universal. Né? O que é ser universal? Ela abrange todos os irmãos, desde de Pedro, né, Paulo, né, dos irmãos lá, dos apóstolos, até o último irmão que vai entrar ainda na igreja, que ainda nem se converteu. Né, que a Bíblia diz que vai ter o último irmão, né, quando entrar, né, vai ter vamos dizer assim, encher, né? Senhor Jesus, completar, encher não, é uma palavra melhor essa, completar, né, Senhor Jesus, da igreja. Então, essa igreja, ela é universal. Ela não vê essa questão do tempo e nem a questão do espaço. Ela é composta por todos os santos que há no universo, né? Essa é a igreja que é universal. Efésios, capítulo 4, versículo 4. 4:4. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamado. É só esse comecinho aqui. Há somente um corpo. Então, não há outro, não há outra igreja, não há outra denominação, vamos falar assim, né? Ser mais claro. Há somente o corpo, há somente uma igreja. É, em questão de tempo, questão de espaço, há somente uma igreja. Não existe duas igrejas, né? Como sendo universal. E essa igreja, ela além de ser universal, né? Ela também ela é local. A gente vê isso em Apocalipse, e esse é o último versículo, a gente vai ler hoje, na mensagem, né? Eu espero que os irmãos compartilhem.
Senhor Jesus. Apocalipse 1:11 vem nos dizer o seguinte. Apocalipse, chegou. Dizendo, o que vês, escreve em livros e manda às 7 igrejas. Né? A gente viu lá que era universal, né? Mas aqui a gente vê 7 igrejas. Diz assim, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então a gente vê aqui cidades. Então, são 7 igrejas, são 7 cidades, 7 localidades. Então, a igreja em Sapé, né? A igreja em Mari, a igreja em João Pessoa, a igreja em São Paulo, a igreja na Coreia, não, Coreia não é cidade. A igreja em Nova York é cidade. Senhor Jesus. Cada cidade, irmãos, uma igreja. E a administração é local. Né? Uma igreja ela não pode se meter na administração de outra cidade. A administração tem que ser pelos irmãos que moram na cidade, pelos irmãos responsáveis naquela cidade. Né? Então, todos esses pontos que eu falei, né, nós temos que contender por fé, que seriam esses pontos. Né? A Bíblia, que é a palavra de Deus, né, que não existe outro lugar que fale de Deus a não ser a Bíblia. Né? E essa Bíblia ela fala do segundo ponto, que é Deus. Né? E ele também fala do terceiro ponto, que é Jesus. Né? Então a Bíblia, Deus, Jesus, as obras de Jesus, né, que ela se divide em encarnação, né, morte, né, ressurreição, ascensão e a sua volta, né, para nós. Né? E que seria o terceiro ponto. Né? O quarto ponto, né, as obras de Cristo. A salvação, que a salvação é só através de Jesus, né? E a igreja. E ela é universal e ela é local. E a sua administração, né, Paulo? Ela é de cada cidade. Né? Cada cidade, uma igreja. Né? E essa igreja, ela é administrada pelos irmãos, encabeçada por Deus naquela cidade. Então, era isso que eu queria ter falado para os irmãos, né? O Senhor nos abençoe. Amém.